Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, 27ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica verde, santo do dia, Santa Pelágia. Vou apenas fazer uma recordação, amanhã é dia também do cardeal São John Newman, né? E também dia de São João Leonardi. São John Newman é só para aqueles que são devotos, é uma coisa mais restrita, né? Não está incluso no calendário geral romano dos santos do dia. Foi canonizado foi colocado como santo juntamente no mesmo dia, no mesmo domingo em que Santa Dulce dos Pobres foi proclamada santa também, né? E a minha relação com esse santo é por conta de um autor, que é J.R.R. Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, que tem um papel fundamental. Então, o cardeal Newman é antes de Tolkien, bem antes, e mesmo assim influenciou toda a obra dele. Então, eu acredito que eu vou estar falando alguma coisa de cardeal São John Newman pelo momento oracional de amanhã, dia 9, tá? Como diz, aguarde os próximos capítulos, né? Não vou falar muito, até por conta que eu vou estar indicando outros canais sérios dentro do Instagram. Tem um pessoal muito empenhado em divulgar esse santo aqui em terras brasileiras, em todos os canais, né, de língua portuguesa, e isso já é algo muito importante, uma vez que é um santo que tem toda uma trajetória que parte de um berço protestante, ele se converte, se encontra na Igreja Católica, infelizmente não é aceito, mas é interessante observar que ele chega até cardeal. E mesmo assim, muitos católicos e até protestantes não, como diria por aí, não iam com a cara dele. Não era bem aceito. Mas o fato de ser perseguido dentro da Igreja Católica e ser perseguido inclusive pelos seus irmãos protestantes, no sentido de fé, em que ele renuncia, isso denota uma caminhada à santidade, um grande indicativo. Outro detalhe importante que eu já vou deixar engatilhado são as obras desse cardeal, que tem como foco justamente a amizade, né? Foi perseguido dentro da Igreja Católica, foi rejeitado né, no próprio círculo protestante. Mais interessante observar é que atualmente, né, hoje em dia, ele é lembrado dentro do seu círculo protestante. Tem uma data lá que agora não me recordo qual que era a linha, né, protestante. Eu vou ter que dar uma relida na biografia básica, assim. Ele tem uma data em que os protestantes, né, da linha dele lembram dele, e agora temos o dia 9 de outubro, né, em que ele é lembrado na Igreja Católica. Olha que interessante, no pós-mortem, né? E fora toda essa contribuição filosófica, teológica, enfim, eu não entendo bem como que o material dele pode ser lido, mas as obras que ele escreveu, né, são muito importantes para um discernimento na questão da fé em Cristo. Então ele é um caminhante de duas linhas, mas o mais interessante é essa conversão, que é um pouco ao estilo da Edith Stein, né? Que eu sempre falo aqui, só que agora um protestante indo para a Igreja Católica. Então não vou falar para não perder muito o foco, mas eu já deixo um gostinho do que pode acontecer amanhã no momento oracional, se tudo der certo, se o meu humor não alterar, né? Notícias ruins, infelizmente, a gente ouve todo dia, infelizmente, né? Mas graças a Deus a justiça brasileira tem se encaminhado assim para alguns casos que eu venho rezando e acompanhando, tanto da minha região quanto nível global, Brasil, mundo e etc. Bem, já vou colocar também as intenções, né? Tanto do momento oracional que eu vou estar gravando daqui a pouco, quanto para este dia, desta quinta-feira, colocarmos aqui as eleições presidenciais norte-americanas.
Eu não sou a favor do Trump, eu vou ser bem franca em falar, tá? Ele pode ser cristão, ser anti-aborto, mas eu não, eu não entendo muito esse lado conservador norte-americano, né? Tem o conservadorismo norte-americano, tem os democratas. Como é que um partido que não aceita o aborto, mas legaliza armas? Não dá para entender, né? Então, ainda eu prefiro a política brasileira, porque ainda dá para, né? É um jogo de cintura. Eu não apoio um governo desse. Por outro lado, está acontecendo uma situação meio a brasileira lá. Devido a essa situação da saúde do Trump, que realmente é temerário, né? Por mais que assim, politicamente falando, eu não sou a favor do Trump. Mas também eu não sou a favor dos democratas, porque os democratas abrem para o aborto, abrem para um monte de coisa que nada a ver, né? Então, mas assim, a questão é a saúde do presidente norte-americano e ainda às vésperas das eleições. Aí o que está acontecendo? Por que eu citei essa questão à brasileira? Eles estão fazendo agora, colocando os vices, junto com, né, os candidatos a vice-presidente, em debate. Porque só brasileiro sabe e entende o que é ter um presidente que morre, que nem Tancredo Neves, né? Pô, maior frustração, né? A gente saindo. Eu lembro quando eu era criança, o Brasil numa comoção, pedindo direta e já, direta e já. Quando o Tancredo Neves é eleito por eleições indiretas, a partir dele é que aconteceria as eleições diretas. O que aconteceu? Tancredo Neves morre. Aí assume o vice, Sarney, que teve o maior problema com a inflação, altos índices. Mas mesmo assim nunca faltou arroz, eu nunca vi preço de arroz tão abusivo e óleo de cozinha também. Porque na realidade, naquela época a inflação era assim, assustava de fato, mas o salário aumentava junto. Então não é o que está acontecendo agora, o salário não aumenta e os produtos aumentam. Então eu estou chegando à conclusão que nesse sentido, na nossa economia e política brasileira, vamos ter que começar a comer mato, né? Porque tem que começar a plantar a própria comida, não dá mais para dar dinheiro para a indústria local, porque eles visam a exportação e mandam a gente comer macarrão. Eu tô me sentindo na época de Maria Antonieta, né? Ah, o povo não tem pão que coma brioches. Ah, vá catar coquinho. Até parece que eu vou reviver isso, né, em terras tupiniquins. Mas de qualquer forma, essa situação na política norte-americana não está confortável. Né, eu lembrei de um presidente, mas teve o Collor, que foi, né, ele sofreu o impeachment, bem feito também, tá merecendo, playboy. Aí, que mais? Teve, que aí assumiu Itamar Franco, aí teve a Dilma, né, que aí foi o Temer. Então, na história da política brasileira pós-ditadura, nós já tivemos essa caminhada extremamente desagradável. Então, hoje em dia, o brasileiro ele tem que atentar quem que é o vice, porque, que nem o Bolsonaro. Bolsonaro, graças a Deus, ainda... Porque assim, eu não votei, não sou a favor do Bolsonaro politicamente, mas é muito temerário se acontece qualquer coisa, e ele vive saindo de hospital, né? Pode reparar, tá sempre com alguma coisa. E isso é muito complicado, porque alguém votou nele e ninguém quer que assuma o vice. Por mais que a gente saiba que o Mourão está fazendo o seu serviço, né? Então, sabe que isso mexe muito com a política e mexe bastante com o emocional e psicológico do brasileiro, que não anda muito boa, né? Vamos falar bem a verdade. Como o resto do planeta, mas o brasileiro tá tentando sobreviver da forma que pode, tá? Então vamos lá. Gente, então vamos partir, vamos chegar de pitaco, vamos fazer o sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Gálatas 3, versículos de 1 a 5. Os Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão.
Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está em Lucas 1, versículos 69 a 75, com o refrão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam, assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O evangelho de hoje está em Lucas 11, versículos de Lucas 11, versículos de 5 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto eu vos digo, pedi, recebereis, procurai, encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, eu tenho que recordá-los qual que foi a leitura deste domingo. A leitura deste domingo, Mateus 21, versículos 33 a 43, sobre os vinhateiros assassinos. Mas recordando o de domingo passado, dia 27 de setembro, Mateus 21, versículos 28 a 32, sobre os 2 irmãos. A parábola dos 2 irmãos. Os que falam, né? Por isso que no Antigo Testamento fala, não prometa nada. Nada. Seu sim seja sim, seu não seja não. Tá? Não prometa. Então, eu faço minha culpa aqui. Quantas vezes que eu não prometi e não cumpri. Já tô com fardo de erros grande, né? Eu tô falando de mim, então eu vou colocando fardos em você. Bem, à luz, né, o que a gente pode estar falando das leituras de hoje? A primeira leitura faz uma situação que eu já comentei no áudio de ontem, agora não lembro se na liturgia ou no momento oracional. Deixa eu só chegar aqui, dia 8. Leitura de Gálatas. Tem 2 coisas que chamam a atenção na primeira leitura em Gálatas de hoje. Primeiro, aquelas pessoas que recebem a graça de Deus, aí chega numa parte da vida, renuncia a Jesus, fala mal de Jesus, coisas de birra, parece criancice. Porque o reino pertence aos pequeninos, pode ser crianças ou não. A questão é assim, por exemplo, quantas vezes que eu já não ouvi? Tá na igreja católica, aí dá aquela aridez, preguiça, um monte de coisa que não dá nem para dar nome. Aí se sente a pessoa que trabalha na pastoral, na igreja, se sente injustiçado, alguém fura o zóio dele, né? Passa a perna, fala mal do padre, às vezes não se dá bem com o novo padre. A pessoa desanima e joga tudo pro alto e ainda xinga a Jesus. Sabe como? Já teve um caso assim? Eu já vi vários. Já ouvi, eu vi, a pessoa se revolta. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Nessa leitura. E Paulo fala: sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de ter
terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne, né? Quantas vezes que as pessoas cobram de Jesus, de Deus, porque trabalhou tanto tempo na igreja, aconteceu uma tragédia familiar e Jesus não estava, e começa a cobrar de Jesus. A gente não é cobrador de imposto, tá? Para fazer isso com Jesus. A gente está na posição de Jó e do pai de Tobias. Já começa por aí. Então, é esse alerta que queria deixar claro. Outra coisa, na primeira leitura, Paulo ainda fala: foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão. Será que foi em vão? Aí vem a pergunta: será que foi em vão todo esse sofrimento em Cristo? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Aí vem a pergunta para a gente fazer a reflexão do dia. O Evangelho de hoje vai falar sobre uma outra situação também, que eu falo, o tempo presente na oração é muito importante. Acho que eu falei no momento oracional do dia 6 sobre indulgências. O amor a Jesus, o sacrifício que nós fazemos a Ele também, né? Porque assim como Ele fez um amor-sacrifício para nós, para nossa salvação, nós também devemos fazer um amor-sacrifício e apaixonado em Cristo. Na leitura do Evangelho de hoje, ele fala para a gente pedir insistentemente para o Pai. Esse insistentemente é assim, eu penso assim, você pode até pedir coisas temporais, mas se você pedir coisas espirituais, vai ser concedido mais rápido do que as temporais, as seculares. Sabe o que é, né? Quero casar, quero um carro, quero pagar dívida. Se você pedir, pagar dívida, o melhor jeito de pedir é uma dica, né? Faça a experiência se você quiser, você não precisa acreditar em mim. Você está com problema de dívida, então tem que começar a parar a gastar menos. Você tem que gastar menos, né? Tem que ter um melhor trato com o dinheiro. Parar de ser gastona, gastança, entendeu? Tem um problema de fornicação, então tem que parar de ficar vendo pornografia. Tem que bloquear, tem que fazer com São Santo Agostinho. Bloqueia, foge, sai correndo, entendeu? Pedir, Senhor, quando eu ver uma situação assim, que eu saia correndo, por exemplo. Uma situação de pornografia, pensamento obscuro, né? São situações corriqueiras. Não provocar o desejo, né? Que pode te levar ao pecado. Outra coisa, às vezes você está rezando por uma alma, pela conversão dela. Não desista dessa pessoa. Faça um firme propósito de ser para a tua vida inteira. De verdade. Mas meu filho é drogado, eu quero tirar das drogas. Sim, é algo justo, porque a droga pode levar a pecado, ao vício. A droga ele gera até promiscuidade, acaba com a saúde. A pessoa que é drogada pode acabar cometendo um assassinato dentro de casa, né? Perde a noção de moralidade, de limite. Então acontecem essas coisas, nós sabemos, nós só vemos as notícias. Existe um padrão aí. Se você se envolver também no mundo das drogas, você pode acabar sendo morto de forma cruel. Quantas vezes que a gente não vê histórias aqui, né? É justo, mas você não pode desistir de orar. Você tem que interceder incessantemente. Tô rezando por uns inimigos meus. É pro resto da vida, meu irmão, minha irmã. A não ser que aconteça uma conversão. E mesmo assim vai surgir outros inimigos até dentro da própria igreja. Tem que rezar por eles, né? A gente está numa posição de Jó, de pai de Tobias, do livro de Tobias, entendeu? Vai acontecer situações difíceis em algum momento da vida. E se já aconteceu, pode acontecer outras. Mas lembrando que toda situação difícil, traumática, ele tem que nos fortalecer em Cristo, né? E sempre peça. Por exemplo, o que eu falei lá nas indulgências? Sempre coloque a intenção das indulgências, qualquer coisa, para a alma do purgatório, para os falecidos.
Por exemplo, você vai rezar um Santo Anjo do Senhor, concede indulgência parcial, se você rezar mentalmente ou oralmente. Aí o que acontece? Você pode dizer assim, a oração é para mim, mas a indulgência relacionada a essa oração eu gostaria de ceder para as almas do purgatório. Você pode estar falando isso diariamente, tá? Toda vez que você for recitar, quando for começar a fazer um terço, rezar uma ladainha. Ladainhas também são indulgenciadas parcialmente, né? Eu vou voltar a falar porque de vez em quando eu falo sobre isso, assim que nem o Catecismo da Igreja Católica. De vez em quando eu cito uns parágrafos, quando me dá vontade, quando acontece uma situação, né? E a mesma coisa com a questão das indulgências. Pelo menos uma vez por ano eu coloco, eu encravo num áudio a respeito. Que nem liturgia das horas também. Vai ter momentos que eu vou estar falando novamente da liturgia das horas, porque eu acho importante. E tem gente que vem para a Igreja Católica, não sabe o que é liturgia das horas, não sabe que tem o Catecismo da Igreja Católica da capa amarela, porque é essa que eu vou me fixar, né? Porque o meu pezinho tá lá na RCC, tá? Então, aí se você quiser saber dos outros catecismos, aí não é problema meu, é seu. E a questão do manual de indulgências, que eu já falei para vocês, da editora Paulus. É só falar, manual de indulgências, cadê o livrinho? Indulgências, orientações litúrgico-pastorais da Paulus, tá? Tem a edição renovada. É que às vezes a gente tem mania de puxar pelo PDF de alguém, né, um arquivo, só que eu já baixei um que era da edição anterior e tem alteração, eu já fiz o comparativo, tá certo? Mas assim, o importante das indulgências, primeiro, é uma forma de você criar um hábito orante, de você fazer o direcionamento das orações para uma situação, para alguém, para uma alma. Porque assim, o que eu já ouvi falar, o que nos difere um pouco dos pagãos que rezam, por exemplo, mantras e tal? Lá é para fazer uma espécie de devoção a um suposto, entre aspas, homem santo budista, por exemplo. Que essa é uma caminhada que eu já fiz e renunciei. Você reza, 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 mas para você alcançar como os japoneses chamam lá do Zen budismo, Satori, ou a iluminação, tipo o despertar da consciência. O problema do despertar da consciência é que você pode ter também na Igreja Católica, mas o despertar da própria consciência é para nos emendarmos em Cristo, para Cristo, com Cristo. Isso para ser católico. É possível? Sim. E isso acontece geralmente quando você recorrentemente faz as leituras da palavra de forma recorrente. Às vezes um trecho que você já conhece, por exemplo, que nem esse aqui que nós lemos do Evangelho de hoje, né? Nesse Evangelho que nós lemos nesta quinta-feira, do Pedir e Recebereis, você lê de um jeito num ano. Aí essa leitura volta. Ele vai voltar em algum momento, seja no Advento, na Quaresma, enfim, vai voltar. Aí você tem outro olhar sobre aquela leitura, que nem hoje. Pedi e recebereis, incomode o meu Pai. Essa é a interpretação que eu tive. Mas acima de tudo, peça. Não é porque você pediu uma vez que você não precisa pedir de novo. É bom pedir de novo, dependendo da situação. Se for, por exemplo, um pedido para o anjo da guarda, não fique inseguro. Você pediu, está pedido. Sei lá, de repente você pediu assim. Não sei, né? Você pode, sei lá, você brigou com alguém da pastoral, com alguém da igreja. Aí, meu anjo da guarda, eu briguei com a pessoa X. Você não tem como chegar assim, por favor, no anjo da guarda dele, que eu tô arrependida, eu precisava conversar melhor pra quebrar o gelo, ele tá magoado, eu sei que eu fiz errado, se você é mulher tava na TPM, e se for homem explodiu, também tava numa espécie de TPM masculina, né? Deu uma ira lá, falou e tal, xingou e, né? Então você pode pedir que o anjo da guarda interceda nessa causa. E aí você pede uma vez só. Se a coisa foi meio pesada, aí reze bastante para que a coisa quebre o gelo e vocês façam as pazes, né? Tem outras situações também. Qualquer coisa com relação ao bom uso do seu anjo da guarda com o anjo da guarda alheio, faça favor de, por favor, procure biografia
uma boa biografia de São Padre Pio de Pietrautina, em que ele fazia várias experiências com o anjo da guarda. Os fiéis também faziam, ele fazia com dele, era uma benção, entendeu? É ótimo. Agora, existem outras situações orantes em que você precisa pedir constantemente. Então, uma delas é a questão, por exemplo, rezar o terço. Aí você começa rezando o terço, você faz a meditação dos mistérios, porque tem o problema do esquecimento, né, dos mistérios, mas é importante que você faça meditando os mistérios. As dispersões acontecem num período, mas você segue em frente e pede a graça de que eu não posso me dispersar no meio do terço, porque o terço ele tem poder de derrubar o demônio, né? E para saber sobre isso, aí recomendo as obras do padre Gabriele Amorte, exorcista oficial do Vaticano, já falecido recentemente, em que ele falava que o demônio odeia as orações do Santo Terço, porque cada bolinha que é avançada é uma porrada na cabeça dele. Então, tem gente que não consegue rezar o terço, isso é uma grande tentação, então tem que pedir essa graça. E continua, se esquecer um mistério, volta, como diz, volta 10 casas, né? Volta 10 bolinhas e mais o Pai Nosso e faz de novo, tá? Mas qualquer coisa, faça, reze. Quando a gente... agora eu vou para o segundo momento que tem a ver com a questão de peça para o Pai, que é o Evangelho de hoje. A gente não coloca em oração, toda vez que vai rezar o terço, todo dia, manhã, tarde, noite, não importa. A gente não coloca as intenções. Então, esse é uma espécie de pedido, peça incessantemente ao Pai. Esse é um pedido muito importante, tá? Então, colocar as indulgências em dia para quem? Para você ou para as almas do purgatório, que eu já expliquei, para a pessoa viva não dá. Tá? Inclusive, nesse caso, se você quiser saber por que Jesus não quer que seja concedido, de repente, uma graça para uma pessoa viva, tem um detalhe no livro Mensagens da Misericórdia Divina, da Santa Gertrudes de Elfta, que Jesus misericordioso, Jesus que se revela a Santa Gertrudes de Elfta, fala que, olha, você pode até rezar, mas atender vai ser difícil. Por quê? Porque essa pessoa precisa, ela tem a opção de escolha, ela tem o livre-arbítrio para chegar até a mim. Ela precisa primeiro se abrir a mim. Ela que tem que pedir, não é? Então, sabe aquelas pessoas cristãos que a gente chama cristão 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Tem, né? Eu conheço uma senhora que é assim. É complicado, gente. Por quê? Porque a pessoa quer o bem bom da tua oração, da tua intercessão. Porque eu acredito que quem está me ouvindo são pessoas ótimas intercessoras de oração. Só que a pessoa também precisa se abrir à graça de Deus, fazendo o pedido e, como diria uma amiga evangélica, se humilhando para Jesus. Senão não vai ter efeito. Tá? Senão vai ser uma coisa parcial e tipo, Jesus vai ficar olhando de esguelha, ainda com as duas mãos na cintura e batendo o pezinho. O pezinho chagado, né? Ficar batendo lá, vai, que coisa. Entendeu? Não tem, claro, se você está num momento difícil, precisa de oração, peça, mas não seja inconveniente a ponto de os outros fazem o trabalho e você vai pra praia de bem bom, não, que estou protegida sob a graça de Deus, mas tipo, eu não rezo, a pessoa não reza, não faz jejum, não faz nada, né? Mal vai na missa. Não, gente, tem uns cristãos 6 horas que é difícil. A gente fala e a pessoa insiste, enfia um monte de nome assim para eu rezar. E eu já fiz essa experiência com uma pessoa, então com essa senhora, tem que falar o testemunho, eu já encerro o áudio. Olha, uma pessoa muito querida, tenho o maior respeito, mas eu fui obrigada a meio que dar uma bloqueada nela. Por quê? Porque assim, a minha oração até funcionava para ela. Só que aí, tipo, ela não rezava direito, ela ficava no bem-bom. Aí acabei descobrindo que ela ficava de futrico-trico com um monte de homem, né? E aí acontecia um monte de coisa errada na vida dela, porque ela também tinha umas amizades de um povo aí de religião afro-brasileira, que dizia que era católico, mas na realidade colocava o nominho dela na boca do sapo. Porque só de ouvir o papo dela eu já percebia que a outra era inimiga. E eu falei, a senhora se afasta da outra aí, que essa aí tá querendo coisa da senhora, tua casa. Porque ela tinha uma casa bonita numa região aí.
Aí não acreditou, não sei, fez a vida acontecer, mas insiste em pedir oração, insiste, quer dizer, ela quer que eu limpe a barra dela, que o termo agora é passar pano, né? Mas tipo, passa pano, esteriliza, eu que me dane-se, porque aí eu comprava uma briga com o capeta por conta dela, aí aconteceu 1 milhão de coisas na minha vida, que eu já fiz experiência, né? Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um perpétuo, um pedido perpétuo. Tive que consagrar essa senhora, né, para Nossa Senhora e Senhor Jesus, duas devoções específicas, e falei, ó, essa pessoa está me pedindo oração, mas ela quer que eu passe pano para não falar outra coisa feia, né? Nas lameadas dela aí, para ela ter uma vidinha boa, e eu me ferrando, tendo que ter pensamentos ruins, brigando em casa, um monte de coisa que acontecia, coisas estranhíssimas aconteciam na minha vida. Por quê? Porque eu estava comprando briga com o demônio, né? E aí cheguei num ponto que, no meu discernimento, não estou falando que o Espírito Santo agiu, não vou colocar essa responsa no Espírito, não. No meu discernimento racional, eu estava tirando as cruzes que ela tinha que resolver. Porque tem assunto que só a pessoa resolve, né? E depois eu fui ver a pessoa fornicando aqui, fornicando ali, amizade com uma pessoa que abusava dela e tal, e a minha amiga, e eu que era amiga para enfrentar o capeta, né? Por que eu sou estressada, né? Por quê? Esse é um caso. Aí, recentemente queria falar comigo. Aí eu fiquei que nem aquele memezinho do Facebook. Se o passado te ligar, não atenda. Fingi que não era comigo. Tem que ignorar. Eu só falei, Deus te abençoe e que te cuide. E de novo, voltei para as devoções perpétuas. Falei, ó, essa pessoa está me pedindo oração. Que essas pessoas que ela está pedindo, elas entrem, né, para Nossa Senhora, para o Senhor Jesus, perpetuamente. Eu não vou ficar passando pano na cruz dos outros. Ou pior, desmontando cruz, deixando ela bonitinha e eu me lascando, entre aspas, né? Porque eu também tenho minha cruz. Entendeu? Então não tem problema você rezar para as pessoas, mas é necessário limite. Qualquer coisa reze para que essa pessoa tenha discernimento. Ou pede pro seu anjo da guarda, conversar com o anjo da guarda dela, né? Ó, negócio seguinte, não é bem assim, tá? Primeiro resolva a tua situação, se converta efetivamente, não me finja ótimo, né? Não finja que é uma pessoa que é católica, mas na realidade tá como em Gálatas, né? Você recebe uma graça grande de Deus, vem falar de Deus, trata Deus como se fosse um bonequinho qualquer, porque é o inverso, é a gente que tem que ser o bonequinho de Jesus, como dizia Santa Teresinha, a bolinha suja, né? Pode me esquecer também no canto. Trata Jesus como se fosse um bonequinho qualquer, depois quando não é conveniente, vai viver a vida da carne. Ah, vai tomar banho. Não tem condições. Então é preciso tomar cuidado. Se for para tirar a cruz da pessoa, que a gente não sabe também o que é cruz, o que não é, deixa pela vontade de Deus, né? Então isso também é algo a ser pedido sempre nas orações. Então tem situações que preciso pedir sempre. Dependendo da oração, da devoção, coloque suas intenções. A oração é para a alma do purgatório, pessoas falecidas, pessoas doentes da Covid, pessoas específicas. Puxa, a pessoa acabou de morrer, vamos rezar pela alma dela, vamos colocar a intenção lá na missa, etc. Entendeu? São essas situações que eu vejo que hoje, para mim, não para você, você tem que fazer a leitura orante e você, mas para mim chamou de novo essa atenção de utilizar bem o que vamos pedir no tempo presente para Deus, no tempo agora, para você não entender presente de caixinha, não. No tempo presente, o que eu tenho que pedir para efetivamente eu não estar aborrecendo também Jesus, aborrecendo ao Deus. Porque às vezes a gente pede umas coisas, nada a ver, que nem eu passei anos pedindo uma situação, não vou revelar o que é, nunca aconteceu, porque nunca estava preparada para aquilo, e se eu recebesse, eu ia entornar o caldo, a coisa ia estourar, ia virar Chernobyl, na minha própria vida. Ainda tenho que agradecer que Deus não me concedeu essa graça, que eu estava achando que era uma graça, mas seria minha desgraça, né, e está me preparando para outras situações. Eu tenho que agradecer a Deus. Então, se você tem uma situação que a coisa não está acontecendo, sei lá, quer casar, um problema com com um familiar, alguma coisa assim, a gente sabe quando a coisa não vai.
Não é uma questão, por exemplo, do filho drogado. Um filho drogado é porque ele está doente. E pessoas doentes a gente tem que rezar. Agora, a gente insiste numa situação. Eu estou falando, geralmente o casamento é mais complicado. Todo mundo quer casar, mas não quer ter suas responsabilidades de casar. Né? E outras situações que nós pedimos. Entendeu? Você deve saber. Nós interiormente sabemos que aquilo não vai ser concedido. E aí, se você quer ter certeza, você fica com a dúvida, então pede uma revelação assim no sentido, Senhor, me prepare para a verdade, mas eu quero saber de fato se isso vai ser concedido, se eu estou preparado para isso que eu estou pedindo. Senão a gente está vivendo uma irrealidade e vai ficar frustrado ou frustrada e depois vai ficar xingando a Jesus, né? Aí fica que nem em Gálatas, voltamos para a primeira leitura, né? Pessoa ingrata, né? Amiguinho de Jó que fica lá, vai, blasfema aí, blasfema. Que belo amigo esse, né? Belos amigos esse, inclusive a esposa lá. Blasfema aí, pra que ficar passando pano pra Deus? Que é isso? Né? Gente, era para ser do momento oracional, mas eu acredito que vai vir outra inspiração para eu estar falando. Então eu me encerro aqui, eu não posso passar o áudio por mais de 40 minutos, senão eu não consigo fazer o upload. Então já vou me despedindo, tá bom? Desculpa se a voz saiu meio fanha, eu tô gravando já de noite, na hora de dormir. Tô adiantando as coisas, mas eu percebo que minha voz muda durante a noite, já antes de dormir. Então, me desculpa se é meio sono, tô meio grog, né, essas coisas. E geralmente a minha voz muda, então desculpa aí, tá? Mas eu desejo a todos uma ótima quinta-feira. Tô gravando na quarta noite, né? Já vai ficar meia-noite e vai virar quinta. Desejo a todos um ótimo dia na proteção da Sagrada Família e fiquem em paz, na paz de Cristo. Paz e bem.